Olá pessoal, saudações, bem-vindo ao nosso canal. Se é a primeira vez que você está aqui, aproveita para se inscrever, mas sendo primeira ou segunda vez e você não sendo inscrito, também se inscreva, please, ok? Dá uma curtida do nosso vídeo desde já e espero que seja proveitoso para o conteúdo, crescimento e desenvolvimento de cada um. A gente está com um vídeo de estrutura de dados, eu estou fazendo uma sequência sobre ordenação, e esse vídeo aqui a gente fala da ordenação chamada Quicksort, ou pivoteamento. Deixa eu tirar o meu rosto daqui para a gente poder trabalhar, ok? Bem, eu deixei aqui 4 conceitos a respeito dessa ordenação. Não vou ficar lendo esses conceitos, vou seguir para desenvolver, para que a gente entenda o motivo de cada um desses conceitos, que o principal para mim nessa aula é mostrar a lógica para a gente entender como está funcionando, ok? Então aqui está o nosso primeiro exemplo. Eu estou trabalhando com um vetor com 4 posições, com valor 719, 448, 681 e 104. Eu quero colocar isso aí, esse vetor, em ordem crescente, ok? Olhando a lógica aqui, a gente já começa com uma procedure, ou seja, eu tenho um procedimento chamado Quicksort. Aqui no finalzinho, ó, eu vou chamar novamente essa procedure até ordenar isso que é bem interessante. E a minha procedure, ela passa 3 parâmetros. Ela passa uma variável A, ela passa, desculpa, ela passa a minha variável A, que vai ser o meu vetor, ela passa um vetor array, ela passa uma variável chamada ilo e uma variável chamada ir, do tipo integer. Vamos entender aqui na lógica, colocando ordenados os valores aqui, as atribuições, para a gente fazendo passo a passo. Primeiro, eu vou colocar o meu vetor. Ó, a posição A de 1, eu tenho o 719. Primeiro vamos para o vetor. A posição A, o vetor A na posição 2 é 448. Ih, botei 448. A posição A do vetor na posição 3 é 681. E o vetor na posição 4 é 104, beleza? Aqui eu iniciei. Aí veja, eu tenho um low e um high, né? Do vetor. O low, aqui botando aqui no finalzinho para a gente ver o detalhe, o low é o elemento inicial do array, do vetor. E o high é o elemento final do meu array. Então, quem é o low? O elemento inicial, elemento, não é o conteúdo. O elemento inicial é 1. E o elemento final é 4. Se o vetor fosse de 5, o elemento final seria 5. Se fosse de 10, o elemento final seria 10, ok? E aí, como eu disse para vocês aqui na procedure, quando a procedure é chamada, ela passa um valor para ilo e um valor para ir, desculpa, um valor para ilo e um valor para a variável ir. Esse valor, no primeiro momento, vai ser o low para o ilo, e o 4, desculpa, para o ir, né? E o high para o ir. Vamos acertar isso aí. Ele vai passar para o ilo o low, que é 1, e vai passar para o ir o high, que é 4, ok? No primeiro momento, depois a gente vai ver que isso muda, mas no primeiro momento ele vai passar o início do vetor e o final do vetor. Beleza. Iniciou, declarou uma variável low e uma variável high, uma variável mid, ok? E uma variável t, ok? Declarou essas variáveis. Low vai receber ilo, olha aqui, ó, low vai receber ilo. Quem é ilo? 1. Então, low recebe 1. E o high recebe o ir. Ir é quem? Ir é 4. Então, recebeu 4. Agora, o mid. Veja que o mid tem um A indicando vetor, indicando array, ok? Tem um A assim, ó. O que eu fiz aqui? Aqui, ó. Tem um A indicando o vetor. Agora, quem é que está dentro desse vetor? O que está dentro desse vetor? O que está dentro desse vetor é uma função low mais high, ó, low mais high, div 2, div
e a gente aqui, o div está usando a lógica do Pascal, o div retorna o quociente inteiro de uma divisão. Ou seja, eu quero saber, eu quero que está na posição low mais high, dividido por 2, mas mas me retornando o quociente dessa divisão. Beleza. Então, low mais high seria 1 mais 4. Opa, teclado aqui. 1 mais 4, que é igual a 5. E eu quero o quociente da divisão de 5 dividido por 2. Amigo, se você dividir 5 por 2, vai dar o quê? Vai dar aproximadamente 2,5, não é isso? Não é isso? 2 vezes 2, 4. E aí deve dar 2,5. Vai dar ou aproximadamente ou exato. Quem é o quociente inteiro dessa divisão? O quociente inteiro dessa divisão é 2. Ok? Então, eu fiz aqui, eu não olhei a tela que estava projetando. Deixa eu voltar aqui. Se eu dividir, fazer aqui embaixo, se eu dividir 5 por 2, vai dar 2,5. E aí, ó, quem é o quociente inteiro da divisão? O quociente inteiro da divisão é 2. Deixa eu apagar essas besteiras aqui, porque isso só foi um rascunhozinho que a gente estava fazendo. Então, então, mid recebe o que está na posição 2, porque 2 é o quociente inteiro. Veja que agora é como se eu tivesse isso aqui, é como se fosse isso aqui, ó, A na posição 2. Então, eu não quero a minha variável, eu quero o conteúdo do vetor na posição 2. Beleza. Quem é o conteúdo do vetor na posição 2? Nossa, a tela foi para o canto, né? Aqui, ó, na posição 2, posição 2 é 448. Beleza. Posição 2 é 448. Show. E aí ele faz um repeat. Veja que esse um repeat, a condição está lá no final, que é o until, até, né? Repita até que low seja maior que high. Então ele vai fazer uma passada, pelo menos, e depois vai testar. Então, beleza. Entrou no repeat. Show. Enquanto, né, while, enquanto A de low, A na posição low, então quem é a posição low? Posição low é 1, né? Ó, aqui, ó. Enquanto A de low for menor do que mid, aí ele faz um do incrementa, né? Significa acrescentar mais um, incrementa low. Então, beleza, vamos fazer o repeat. A de low, low é 1. Então, nesse caso aqui, A de low, vamos ver, A de low é 719. Enquanto 719 for menor do que mid é 448. 719, gente, é menor do que 448? Não. Se não é menor, ele nem entra aqui, certo? Porque ele vai fazer enquanto for menor. Ele é maior. Beleza. Entrou no segundo while. Enquanto, ó, A de high, quem é high? 4. 4, o A na posição 4 é quanto? 104. Enquanto A de high, ou seja, 104, for maior do que mid. 104 é maior do que mid, gente? Não, mid é 448. Então, que ele faz isso aqui? Não, ele não faz isso aqui. Beleza. Pergunta? Vai para baixo, vai fazendo e descendo. Se if, né, low é menor ou igual a high. Low é 1, ó, low, enquanto low for menor ou igual, enquanto não, né, se low, que é 1, for menor ou igual a high. Low é menor ou igual a high? Sim, low é 1, high é 4. Então, ele vai entrar aqui, correto? Então, ele entra aqui. Entrou aqui, T, olha aqui, ó, entrou aqui, T recebe, ficou menor, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que trabalhar com ele aqui embaixo. É isso mesmo. Então, T recebe A de Lô. Beleza. T recebe A de Lô. Lô é 1. Então, T recebe quem? T recebe A de 1. T recebe 719. Beleza. Show. A de Lô, ó, A na posição Lô. Quem é a posição Lô? A posição Lô é 1. Então, A na posição Lô, que é a posição 1, vai receber A na posição high. Quem é a posição high? Ó, é 4. Então, vai receber, ó, 104. Recebeu 104. Veja que ele já identificou no algoritmo o menor elemento. Estou aqui, ó. Depois disso, a de high. Quem é high? High é 4.
Ó, high é 4, a de high vai receber T. Então, a de high vai receber T, que é 719. E aí, ele já trocou 2 elementos no meu array. Beleza? E os demais? Continua a mesma coisa. Vai ser, o vetor agora está com 104, 448, 681, 719. E agora, o que ele faz depois disso aqui? Ele vai dar um inc em low. Então, low vai ser acrescentado mais 1. Então, low vai ser 2. E ele vai dar um dec em high. Significa menos 1. Então, o high vai ser agora 3. Beleza? Aí, ó, ele vai dar o end aqui até que low seja maior que high. Low é quanto? Low é 2. 2 é maior do que 3? Não. Então, o que que ele faz? Ó, o que que ele faz? Ele volta, ó, tá no until, ele vai voltar para o repeat e ele vai novamente entrar na primeira linha aqui. Enquanto a de low for menor do que mid. Quem é mid, gente? Mid é 448. Quem é a de Lô? Lô está no 2, ó. 2 é 448, ele está no 448. Então a pergunta é: enquanto a de Lô 448 for menor que 448, isso existe? Não existe, ele não entra aqui. Depois, próxima pergunta: enquanto a de high, quem é high? High é 3, então na posição 3 é o 681. Então, esse é o valor nesse momento do A na posição high, que é a posição 3, 681. Enquanto a de high for maior do que mid, pergunto, 681 é maior do que 448? É maior. Então, o que que ele faz? Ele faz um dec no high. Dec é o quê? Menos 1. Então, o high vai ser quanto? 2. 3 menos 1, 2. Show de bola. Enquanto não é, então vai voltar novamente para o while, porque ele fez a primeiro dec e vai voltar para o while. Enquanto a de high for menor do que mid. Quem é a de high na posição 2? É 448. 448 é menor do que 448? Não, é igual. Ele faz mais alguma coisa aqui? Não. Vai para o próximo passo, que é o if. Show de bola, hein, gente? Deixa eu dar beber uma aguinha aqui, porque a garganta às vezes estoura. Foi, vamos lá. Se low é menor ou igual a high. Opa, low é quanto? 2. 2 é menor ou igual a 2, que é o high? Sim. Então, ele vai fazer o quê? Vai entrar nesse begin. E aí, agora, olha que delícia. O meu T, olha aqui, eu estou no T, o meu T vai receber o vetor A na posição low. Então, quem é o vetor A na posição low? É 400, posição low é 2, tá? É 448. Então, ele vai receber 448. Show! Beleza. O meu A, que é o vetor na posição low, que a posição low é 2, vai receber o meu A na posição high. Quem é o A na posição high? É o 2. Então, continuou com o 448. Tanto o low como o high é 2. Então, os dois são 448. E aí ele vai falar que o meu A na posição high recebe T. Quem é o A na posição high é 2 também. E o 2 recebe T, que é 448. Aí você vai falar, pô, mas ele não mudou nada, continuou 448? Sim, porque o 448 é o próximo valor depois do 104 para colocar em forma decrescente, forma crescente. Então, como ele não encontrou um outro valor, ele continuou com aquele 448. Normal, essa é a lógica do algoritmo. Beleza. O que ele vai? Depois disso, ele vai fazer um inc no low. O que é inc? Acrescentar mais 1, então o meu low vai valer 3. E ele vai fazer um dec no high, que é tirar menos 1. Então, o meu dec vai ser agora 1. Ó, show de bola. Opa, cadê? Meu dec vai ser agora 1. O que ele faz? Until até que o low seja maior do que o high. Opa, o low é 3, o high é 1. Low é maior do que high? É. Se low é maior do que high, acabou meu repeat aqui. Show de bola, hein? E aí ele vai testar. Olha aqui, ó. Se o meu high é maior do que o meu ilo, then, então, chama novamente a procedure quick sort,
passando A, passando ILO e passando high, ok? Então vamos ver. O meu high é maior do que o meu ILO. O meu high, vamos pegar aqui, high é maior do que o meu ILO. Meu high é 1 e o meu ILO é 1. O meu high é maior do que o meu ILO? Não. Então ele não faz isso aqui. Beleza, vai para o próximo. Se o LO é menor do que o IR, LO menor do que o IR, vamos ver. LO é 3, menor do que o IR. LO é 3, o IR é 4. Opa, o meu LO é menor do que o IR. Ah, criança. Se isso é verdade, então ele chama o Quicksort, passando A, o LO e o IR. Então ele chama o Quicksort. Mas quando a gente fala passando o LO e o IR, por que a gente está falando isso? Porque olha só, sempre que a procedure é chamada, Quicksort, ele passa o A, que é o vetor, ele passa um valor para ILO e um valor para IR. Então, além do vetor que já está presente, eu preciso passar o meu ILO e o meu IR, beleza? Então, vamos lá, ó. Then, como é que é isso? Se o LO é menor do que o IR, then Quicksort, primeira coisa que passa é o A, que é o vetor. Então, o que ele passou? Ele passou agora o novo formato do vetor, que é 104, 448, 681 e 719. Ó, é isso que ele passou. Veja que, basicamente, ele já está ordenado, ok? Mas eu ainda assim preciso terminar o nosso algoritmo. Ele basicamente está ordenado, mas eu tenho que terminar o algoritmo. E aí ele passa, depois do vetor, ele passa o LO. O LO vai estar na posição do ILO. Então, quem é o LO? O LO é 3. Então, ele vai passar no ILO o quê? 3. E ele vai passar também o IR. O IR, ó, não é isso? Ó, Quicksort A, LO e IR. Então ele passa o IR. Quem é IR? IR é 4. Beleza, show de bola. Então chegamos à segunda parte desse nosso problema. Agora a gente vai completando o algoritmo, ó. LO, ó, iniciou, né, begin. LO recebe ILO. Quem é LO? LO é 3, porque o ILO é 3. E o high recebe o IR. Quem é high? High vai ser 4, porque o IR é 4. Show de bola. O mid vai receber o low mais high. Low mais high é o quê? 3 mais 4, 7. E eu quero dividir por 2 e pegar o retorno. 7, o retorno, o quociente da divisão. 7 dividido por 2, gente. 2 vezes 3 dá 6. Então vai dar 3, alguma coisa. Então qual é o quociente inteiro dessa divisão? É 3, beleza? Ok, se é 3, ele vai me retornar o vetor A na posição 3, que é 681 MHz. Então chamou o cara ali, 681, esse é o novo mid, vai fazer o repeat. Repeat, enquanto A de Lô for menor do que mid, beleza. A de Lô, vamos pegar quem é A de Lô. Lô é 3. A de Lô é 681. Ele é menor do que mid, que é 681? Não. Então, não faz isso aqui. Show? Próxima pergunta. Enquanto A de high for maior do que mid, high é o quê? High, cadê o high? High é 4. A na posição 4 é 719. 719 é maior do que 681? É. O que ele faz? Ele faz um deck no high. Então, 4 menos 1, 3. Fez o deck. Show. Continuou no while. Enquanto A de high for maior do que mid. A na posição 3 é 681. Isso é maior do que 681? Não. Então, o que ele faz? Sai fora daqui. Beleza. Chegou para o próximo if. Se LO é menor ou igual a high. LO é 3. 3 é menor ou igual a high? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o T vai receber o A na posição LO. Então, A na posição LO. Posição LO é, ó, posição LO 3. A na posição 3. Então, o T recebe 681 MHz. Beleza. O A na posição LO... Olha aí, ó, A na posição LO vai receber o A na posição high. Gente, o LO e o high, nesse caso, são iguais.
Então, o A na posição 3 vai receber o 681. Show de bola! E aí, desceu aqui, ó, o A na posição high, ó, a posição high é o 3, vai receber o T, vai receber o 681, continua a mesma coisa. O que ele faz depois disso? Vai dar um wink no low, então vai dar mais um aqui, 4, e vai dar um deck no high, então vai dar menos um aqui, 2. Show! Beleza, chegou aqui, ele volta não, né? Chegou aqui, ele faz a pergunta, até que o low seja maior que o high. O low, gente, agora é 4 e o high agora é 2. É maior? É maior. Fechou aqui, show. Aí ele vai entrar na pergunta, se o high é maior que o ilo. Vamos ver se o high é maior do que o ilo. Se o high é maior do que o ilo. High é 2 e o ilo é 3. Não é maior, não faz isso. Beleza? Vai para o próximo. Se o low é menor do que o IR, se o low, quem é o low? Low é 4 e o IR é 4. É menor? Não, é igual. O que ele faz? Nada. Ou seja, ele não fez nem esse. Acabou o programa e pronto. Ele já está em ordem crescente. Veja que isso é verdade, ó. Aqui já está em ordem crescente. Está 104, 448, 681 e o 719. O nosso vetor está em ordem crescente. Que lindo! Show de bola, galera! Espero que tenha gostado. Às vezes dá uns embolos nas ideias, mas passa devagar, reveja, depois passa rápido, faça essa atividade sozinha que você vai ver que é tranquilinho, beleza? Abração, não se esqueça de curtir, mandar um bombom e até a próxima aula.